Boa noite, pessoal. Meu nome é Renato, sou psicólogo e gostaria de fazer essa live para vocês, abordando o tema dificuldade de concentração e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. Enquanto isso, gostaria que vocês compartilhassem essa live. Vou esperar mais pessoas entrarem para a gente começar, tá certo? Então, gostaria que vocês curtissem e compartilhassem a live para que ela tenha um alcance bacana e mais pessoas sejam informadas com o tema que será abordado hoje. É um tema muito relevante e interessante no sentido de que muitas pessoas deixam de ter sucesso na vida por conta deste problema, tá certo? Então gostaria que vocês curtissem, compartilhassem, me dessem um retorno para ver se o áudio está interessante, se a imagem está interessante, para a gente começar. Enquanto isso, eu vou compartilhar nos meus outros perfis. E gostaria que vocês fossem curtindo e compartilhando ou já deixando algumas perguntas, tá bom? Se o áudio estiver ruim, gostaria que avisassem, tá certo? Enquanto isso, eu vou compartilhar aqui nos meus outros perfis a live, tá certo? E gostaria que vocês fossem também curtindo e compartilhando, para que ela tenha um alcance interessante, mais pessoas possam ser informadas com o que será abordado aqui, tá bom? Já podem deixar perguntas em relação à questão da dificuldade de concentração, dificuldade de estudar, certo? Dificuldade em manter o foco. Então, essas questões são muito interessantes e eu acredito que boa parte da população passa por este problema. Então, enquanto isso, eu gostaria que fossem divulgando e compartilhando essa live, tá bom? Já vamos começar. Daqui menos de um minuto a gente vai começar. Gostaria que vocês já deixassem perguntas para a gente começar iniciando, certo? Respondendo essas questões. E se o áudio estiver ruim, gostaria que me desse um retorno. Boa noite, pessoal. Vamos começar, tá certo? Alguém já tem alguma pergunta para a gente começar sobre o tema, sobre dificuldade de concentração, sobre a questão do TDAH, déficit de atenção e hiperatividade? É uma questão que acomete muito crianças, né, e adultos, e é um tema bastante interessante e tem sido colocado em relevância hoje em dia por conta, né, dos estudos que têm sido feitos e do diagnóstico que tem sido feito, às vezes até de maneira errônea, em alguns casos de crianças e adultos, né? Então, gostaria que vocês deixassem perguntas, fizessem comentários, participassem junto comigo da live, certo? Para a gente começar a trabalhar e ficar mais interessante. Então, gostaria de começar trabalhando uma questão: quantas pessoas deixam de ter o futuro que gostaria de ter, certo? Por conta deste problema, né? Por conta de não conseguir se concentrar nos estudos, não conseguir se concentrar no trabalho, ou manter uma disciplina e uma rotina motivada para chegar até onde ela quer. Então, essa dificuldade, ela vai dizer aonde a gente vai chegar no nosso futuro, ou a gente vai ficar estabilizado, certo? Então, para quem quer ir além, eu acho que na sua vida, nos seus projetos, é de extrema importância que você aprenda a ter disciplina e motivação. E isso é um dos principais problemas que uma pessoa com déficit de atenção e hiperatividade apresenta, tá certo? Eu gostaria que vocês curtissem e compartilhassem a live, tá certo? Para que ela tivesse um alcance bacana. Então vamos lá, vamos falar, por exemplo, vamos desmistificar algumas questões aqui. Nem tudo que é dificuldade de concentração é TDAH, tá certo? A dificuldade de concentração, ela está baseada por diversos fatores. Então, a motivação sua naquilo que você pretende fazer, certo? A previsibilidade que você tem da recompensa que você vai ter fazendo aquilo é de extrema importância para que você continue fazendo algo. Quando a gente faz algo e a recompensa está a longo prazo, é muito mais difícil do que você fazer uma coisa quando a recompensa está a curto prazo ou médio prazo.
tá certo? O longo prazo é muito mais difícil. Então, por exemplo, uma pessoa que quer estudar para ser médico, ela tem que passar por um alto, né, caminho das pedras para que ela consiga atingir esse objetivo. E é um processo diário que requer muita disciplina e motivação. Porém, poucas pessoas conseguem manter esse tipo de disciplina, e a ansiedade, por exemplo, pode também acarretar nessa questão da concentração. Pessoas com ansiedade ou com problemas de ansiedade tendem a ter menos concentração, porque a ansiedade é um princípio fisiológico, como já falei outras vezes em outras lives, que é para fuga ou enfrentamento de algo aversivo, certo? É como se tivesse um leão te perseguindo e você precisa fugir. O corpo entende assim essa reação aversiva, e aí o que acontece? Acontece que você não tem como se concentrar em uma leitura ou uma atividade intelectual quando você precisa fugir de um leão. Então é natural essa reação, e pessoas ansiosas tendem a ter baixa concentração, tá certo? E também pode acontecer uma comorbidade ao contrário. O que é comorbidade? É a questão de transtornos psicológicos ou psiquiátricos se unirem e terem mais de um, certo? Então uma pessoa, por exemplo, com TDAH tem uma tendência a ter ansiedade, tá certo? Não quer dizer que as pessoas ansiosas têm TDAH, mas geralmente pessoas com TDAH têm comorbidades com outros problemas psicológicos, e a ansiedade é um dos principais, tá certo? Eu gostaria que vocês deixassem perguntas para a gente começar. Então, a Isabeth aí perguntou o porquê do déficit de atenção e qual a principal causa. O déficit de atenção, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é uma causa neurológica, certo? As pessoas que têm TDAH têm um traço neurológico, um problema em relação ao córtex pré-frontal, certo? Essa região do cérebro dessas pessoas tendem a ser menores, e essas pessoas, enquanto uma pessoa dita normal usaria essa região, né, para se concentrar, a pessoa com TDAH utiliza diversas regiões do cérebro, o que causa esse tipo de problema, tá certo? Ela não consegue manter o foco por muito tempo. Então, o que é recomendável para uma pessoa que realmente tem um TDAH? Um tratamento com um psiquiatra, neurologista e com um psicólogo, para que ela possa aprender a restabelecer essas questões do foco, da disciplina, certo? E manter suas atividades diárias de maneira normal. O TDAH, sobretudo, é um problema, é um transtorno neurológico, tá certo? Então essa pessoa, muitas vezes, algumas delas que têm um traço de TDAH mais grave, ela precisa até tomar medicamento para isso, né? Tem um medicamento à base de metilfenidato, que o mais tradicional que a gente conhece, que é a Ritalina, que é um medicamento que muitos médicos têm recomendado para crianças e para adultos para tratar o TDAH. Porém, o medicamento por si só não vai agir, certo? É preciso também de um treino cognitivo que pode ser realizado com o psicólogo para que a pessoa possa ter mais qualidade de vida e consiga colocar seus projetos em tona, tá certo? Então vamos lá. A Nizinha Bueno perguntou os sintomas. Então o TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele tem uma tríade sintomática, certo? Primeiro, a tríade de desatenção. A pessoa que tem TDAH tende a ser desatenta, aquela pessoa, né, que está meio aérea, não consegue se concentrar nas coisas. E tem outra questão também, são pessoas que podem ser impulsivas demais, que tem déficit do sistema inibitório, certo? Então, o que essa pessoa, ela é meio impulsiva, ela fala sem pensar, ela age sem pensar, certo? E também ela pode ser hiperativa. Pessoas hiperativas demais, por exemplo, tendem a ser... Tem um traço também do TDAH, tá certo? Então vamos lá. Vamos lá, Leda Mendonça, boa noite. Quando a criança não consegue se concentrar em nada, nem terminar uma atividade, pode estar associada ao TDAH? Pode sim, tá certo, Leda? É preciso que ela passe por um psicólogo para que faça um diagnóstico preciso em relação aos traços cognitivos que essa criança tem em relação à atenção, e através disso ela entender se é só um problema em relação à questão dos estudos, um problema de motivação, ou é um problema realmente neurológico, e disso aí participar também um neurologista para que isso possa ser melhorado, tá bom? Então pode sim, é um
disse, é um sintoma essa questão de não conseguir se concentrar nos estudos. Mas pode ter outras situações. Pode ser que ela não esteja entendendo o assunto, pode ser que o assunto seja muito difícil, pode ser que ela não esteja afim de fazer mesmo. Então, assim, é preciso de um diagnóstico mais aprofundado dos traços cognitivos dessa criança para verificar se é um TDAH ou é alguma outra coisa no sentido comportamental ou cognitivo, tá bom? Então, sempre é bom procurar um psicólogo quando você vê que a criança ela não está desenvolvendo de maneira normal na escola, tá certo? Que ela está apresentando muitas queixas, é necessário a procura de um profissional para isso, tá certo? Vamos lá, deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Boa noite, Maria, Rosária, Robney, Marta, Laís, Kátia, Sandra, Isabete, o áudio está excelente, Graziele, Zaira, Esther. Boa noite, pessoal que está assistindo a live aí, tá certo? Quem quiser fazer perguntas, pode perguntar, tá certo? Então vamos lá, por exemplo, a questão dos sintomas. O que o DSM utiliza para que você identifique uma pessoa com TDAH? DSM é o diagnóstico, né? Dos transtornos mentais, utilizado por psiquiatras. Existem algumas perguntas que ele faz, que ele identifica no comportamento das pessoas. O psicólogo também pode fazer uso, né, desse sistema. E, através disso, é possível você identificar os principais sintomas do TDAH. Por exemplo, os sintomas de desatenção está relacionado à questão da criança não conseguir prender atenção nas atividades escolares, de trabalho, etc., ou de deveres de casa. Ela tem dificuldade de manter a atenção até em atividades lúdicas, por exemplo, certo? Às vezes assistir um desenho, assistir um filme, ela não consegue ficar quieta, tá certo? Ela não consegue escutar o que você está dizendo, é um sintoma também, tá certo? Ela não consegue seguir instruções, tarefas, regras. Ela tem dificuldade para organizar suas coisas, suas atividades. Ela evita, antipatiza e reluta. E ela não quer fazer atividades que envolvam um esforço mental, certo? Um esforço mental constante. Então, é um traço também, é um sintoma. Outras atividades também, como arrumar brinquedos, ela perde brinquedos, esquece coisas, então isso é um traço, é um sintoma importante também. É facilmente distraído por qualquer estímulo, a criança vê uma coisa, fica distraída por aquilo, não consegue manter o foco, você está falando com ela, ela está viajando, está em outra vibe. Então, assim, isso acontecendo com uma frequência muito grande, pode ser traços e sintomas de uma pessoa que tenha TDAH, tá certo? Então, também elas esquecem dos deveres diários, de fazer as coisas. Uma pessoa meio esquecida, certo? Uma criança meio esquecida ou uma pessoa meio esquecida, isso também é muito comum em pessoas com esse tipo de transtorno, tá certo? Então, isso que eu citei está mais relacionado às questões da desatenção, mas tem outras características também da hiperatividade, né? Pessoas que frequentemente agitam as mãos e os pés, pessoas que não conseguem ficar paradas na cadeira, em alguma cadeira, quer ficar caminhando para lá e para cá todo o tempo. Uma pessoa que é muito falante, que fala de assuntos, às vezes está falando sobre assunto, vai para outro, perde, certo? Se perde naquilo que está, é inadequada, é inquieta, certo? Então, assim, tem dificuldade para se concentrar em brincadeiras, até com outras crianças, ou adultos também tem dificuldade em se concentrar em conversas e etc. Aquela criança que está a mil, a todo vapor, não se cansa de jeito nenhum. Assim, claro que é natural que a criança tenha uma tendência a ser mais imperativa, porém, uma criança com TDAH é aquela que tem todo vapor, é difícil se cansar, certo? Passa um pouco dos limites do que seria natural em uma criança. E, tá certo? A questão da impulsividade, certo? Que está relacionado a um déficit do controle inibitório que geralmente uma pessoa com TDAH tem, que é frequentemente dar respostas precipitadas para perguntas, certo? A pergunta nem foi completada, ela já está respondendo, tem dificuldade em guardar a vez dela, certo? Frequentemente interrompe e se mexe em assuntos de outras pessoas, em conversas, em brincadeiras e etc. Então, essas pessoas tendem a ter traços e sintomas do TDAH, tá bom? Então vamos lá. Alguém tem alguma pergunta, alguma questão sobre isso? Conhece alguém que tem essa dificuldade? Eu gostaria que vocês perguntassem e também curtissem e compartilhassem o vídeo para que ele tivesse um alcance
bacana, mais pessoas pudessem participar e conversar. Zaira Dias. Na verdade, meu sobrinho ainda não foi diagnosticado. A psicóloga e o neuro ainda não deu o diagnóstico preciso, mas acredito que ele seja. Mas tem um irmão autista e ele, meu sobrinho, tem um primo autista também. Quero saber se o autista também pode ter TDAH. Pode ser uma comorbidade, certo? A questão do autismo e TDAH são parecidas, por exemplo, na questão da desatenção. O autista ele tem características parecidas com o TDAH, principalmente na questão de ele não estar muito interagindo com o mundo que está ao redor dele, tá certo? Então são traços muito parecidos, o que pode gerar um erro de diagnóstico, tá certo? Então, assim, a forma que você... Algumas técnicas específicas que você pode usar com uma pessoa com TDAH, você pode usar também com uma pessoa com autismo. São parecidos, assim, algumas dificuldades, certo? Então, o erro de diagnóstico, Zaira, pode existir nisso, tá certo? E pode ser que existem autistas que consigam aprender mais fácil, certo? E tem autistas que têm uma dificuldade maior de aprendizado, tá certo? Então, são diagnósticos muito parecidos e depende do nível do autismo, que aí a gente pode fazer um diagnóstico se tem comorbidade ou não, tá certo? Mas uma questão precisa ser uma análise mais específica dentro dos comportamentos que essa criança apresenta. A questão do traço, do rótulo, se a pessoa tem ou não tem, nesse sentido da psicologia, ele pode ser interessante a priori, porém é mais interessante a forma que essa criança se comporta no dia a dia, sendo uma criança com TDAH ou com autismo, mas a gente identificar os comportamentos, certo? E estabelecer os reforçadores para que esses comportamentos problema possam ser recuperados e sanados. Tá certo, Zaira? Nizinha Bueno. Meu filho tem dificuldade de aprendizado na escola. Será que ele tem TDAH? É necessário que ele passe por uma avaliação psicológica para ver se ele tem esse problema, ou passar por um médico, também um neurologista, é importante. E conversar primeiramente com os professores para ver como é o comportamento dele em sala, para ver como é que ele reage em questão dos assuntos. Então, assim, às vezes a pessoa não pode ter um TDAH, às vezes a pessoa pode ter uma dificuldade, por exemplo, de aprendizagem, tá certo? Que é outra questão. A pessoa pode ter outras dificuldades em relação não só à questão da atenção, mas pode ter dificuldade, às vezes a criança pode ter uma dificuldade visual, certo? Às vezes pode ser um processo de dislexia, descalculia. Então, pode haver outros transtornos que a criança tem, e aí pode ser confundido com TDAH. E aí, a forma que você interfere nisso pode dar diferença. Então, é por isso que é necessário uma avaliação de um profissional requisitado, no sentido que saiba trabalhar com essa questão dos transtornos da infância, ou também para adultos, no sentido de identificar esses problemas cognitivos em relação à aprendizagem, à atenção, memória, essas funções mentais, as funções psicológicas, para que isso possa ser entendido e, através disso, através de um bom diagnóstico, uma intervenção adequada nesse problema, tá certo? Nada entra na mente dele, nada entra na mente, mas tem muita inteligência para os tipos de aprendizado. Então, Nizinha, do que você está falando, pode ser que ele realmente tenha um déficit de atenção. Por exemplo, a pessoa que tem transtorno de déficit de atenção, ela consegue se concentrar em algumas coisas que geram muita questão de reforçadores positivos, né? A criança gosta muito de fazer aquilo. Então, por exemplo, uma pessoa com TDAH, ela pode se concentrar muito no videogame, ela jogar videogame, mas na hora de estudar ela tem dificuldade. Então, a pessoa com TDAH, quando a situação não tem assim um nível de prazer gigantesco, ela acaba tendo dificuldade em manter o foco. Se, por exemplo, o videogame gera prazer muito grande, ou então, às vezes, um filme, ou às vezes alguma outra coisa. Mas, geralmente, esse traço, você descobre isso quando ela tem que fazer alguma coisa e aquela coisa não gera um prazer imediato, tá certo? E aí, pessoas com TDAH acabam tendo essa dificuldade muito grande em manter esse foco e essas atividades em questões que requer motivação, requer disciplina, tá certo? Mas o transtorno em si, não quer dizer que todas as pessoas que têm essa dificuldade de concentração, como eu falei, vão ter o TDAH. Pode ser que algumas tenham num nível mais leve, pode ser que outros tenham num nível
mais elevado, num nível mais no sentido que está dentro da pequena parcela que tem esse nível, né? Dentro da tabela que a gente trabalha, por exemplo, existe um nível moderado e até aquele nível mais severo. Então, essa pessoa precisa ser medicada, algumas delas precisam tomar medicamento pelo resto da vida, certo? E também trabalhar com um psicólogo para fazer terapia e identificar algumas questões de comportamento que podem auxiliar ou não no processo de aprendizado dessas pessoas e de manutenção do foco e da concentração. Tá certo? Cremilda. Como identificar em adulto? Meu filho tem TDAH e o profissional falou que é genético. Pode ser genético também. O TDAH é uma das evidências científicas que há em relação ao diagnóstico geralmente pessoas que têm pais que têm TDAH tendem a ter filhos, né, que os pais, por exemplo, a mãe e o pai têm cromossomos com TDAH. Então esses cromossomos podem passar geneticamente para os filhos e os filhos terem também apresentar esse problema, tá certo? É um problema genético, sim. Tem essa comorbidade, tem essa relação com a genética, tá certo? Mas também pode ter questões relacionadas à situação comportamental, a como é a dinâmica familiar e também as questões, como eu falei, neurológicas, tá certo? Principalmente na questão da produção dos neurotransmissores que estão relacionados à concentração, que é, né, a noradrenalina e a dopamina. Então, o medicamento, a Ritalina, que os profissionais, os psiquiatras, os neurologistas passam para esse caso, ele restabelece essa reconfiguração cerebral para que possa produzir esses neurotransmissores de forma adequada, tá certo, Cremilda? Mas pode ser genético, mas mesmo sendo genético e sendo neurológico, é preciso de uma intervenção psicológica no sentido de que um treino cognitivo pode ajudar muito a criança ou o adulto a restabelecer as suas funções, vamos dizer, a níveis praticamente normais, a depender do caso, tá certo? Josimar, boa noite. Quais as dicas que você pode dar para uma pessoa que tem hiperatividade, tá certo? A gente vai trabalhar com isso. Vamos lá, vou dar essas dicas sim. Primeiro, gostaria que vocês curtissem e compartilhassem a live para que tivesse um alcance bacana, tá certo? Então, uma pessoa hiperativa no sentido de que primeiro procurar um profissional, um psicólogo, certo? Um psiquiatra ou um neurologista, tá certo? Isso é a primeira dica que eu dou. Mas existem algumas práticas que a gente trabalha em clínica, alguns treinos cognitivos e que inserem. Então, Josimar, existe alguns treinos cognitivos que nós fazemos no ambiente clínico e também podemos expandir isso para um ambiente familiar, tá certo? Ou no dia a dia da pessoa, que pode ajudar a pessoa a se concentrar melhor, tá certo? Então eu vou falar mais tarde um pouquinho dessas dicas. Eu gostaria que você segurasse um pouquinho aí enquanto a gente vai decorrendo a live, tá certo? Zaira Dias. Meu sobrinho para assistir Peppa Pig, mas ele sai da frente da TV, de uma TV para outra pela casa e sempre nessas voltinhas ele apronta uma e se não machuca porque é muito sapeca. Ele tem 4 anos, ele nunca pode ficar sozinho em nenhum momento. Ele gosta de mexer com coisas perigosas. Então, Zaira, se o comportamento dele se acha que está passando dos limites, não há problema em procurar um profissional para fazer um diagnóstico mais adequado em relação a esses comportamentos dele. Pode ser que sim, que seja um traço. Como eu falei, esse tipo de comportamento de dificuldade de concentração, de manter o foco, certo? Até em atividades que seriam até prazerosas pelo caso de
Pronto, retornou aqui. Então gostaria que vocês fossem curtindo e compartilhando a live, certo? Teve uma quedinha aqui agora, tá certo? E aí, vamos continuar, tá certo? Zaira, estava respondendo a questão de Zaira. Pode ser sim, Zaira, que essa questão seja um traço de TDAH, ou se não é um traço de TDAH, ele está com um pouco assim de hiperatividade, dificuldade de se concentrar. Então pode ser um nível alto ou pode ser um nível mais leve, ou pode ser até um nível de comportamento que você, com algumas intervenções e com algumas orientações, possa ir fazendo com que ele consiga se estabelecer de uma maneira mais tranquila em relação a algumas coisas. Mas, como a gente sabe, criança tende a ser um pouco mais espoletada mesmo, tá certo? Então, pessoal, vou responder a questão agora do Josimar, que ele perguntou quais dicas ele poderia dar para manter o foco, tá certo? Eu queria dar essas dicas mais focadas na questão dos estudos, certo? E para mais voltado para adultos, tá certo? A questão de orientação à paz, ela pode ser aplicada também, tá certo? Nisso, só que aí de uma forma mais apropriada às crianças, né? Aí tem que ser o pai aplicando essas técnicas na criança diariamente para que ela consiga obter mais foco e mais concentração nos estudos. Então, uma das questões que eu coloco, que é de importância para que a pessoa possa fazer quando apresenta essa questão de dificuldade de manter foco, motivação, e isso está presente na dificuldade de concentração, e também para as pessoas que têm um diagnóstico de TDAH, é a questão de, às vezes, a pessoa não pode ter o diagnóstico, mas ela tende a fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, a questão de, hoje em dia com a internet, a gente tende a focar em várias coisas ao mesmo tempo. Com o computador, com o celular, a gente está falando com várias pessoas ao mesmo tempo, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, com várias abas do computador ao mesmo tempo, e às vezes a gente não lê nada. O Facebook é toda hora informação, informação, então você vai passando ali no celular ou no computador, você acaba não lendo aquelas reportagens, aquelas situações que estão aparecendo ali, porque você só leu o enunciado. E isso pode gerar uma preguiça mental, certo? Uma preguiça de estudar, uma preguiça de ler, por conta de que você já se acostumou, né, com esse excesso de informações. E aí quando você mantém um foco numa coisa só, isso atrapalha muito. Então a primeira dica que eu dou é eliminar, quando você for estudar, desde a criança ou o seu filho, a primeira coisa é eliminar todos os estímulos que possam tirar a concentração. Celular, videogame, música, barulho, às vezes uma coisa que está do lado ali, uma televisão ligada. Então isso atrapalha a concentração, tá certo? Então é a primeira dica. Arranca a internet do cabo, se for preciso, televisão também. Então o momento de estudar tem que ser um momento sagrado, tá certo? Então, Zaira, é verdade, ele não se concentra em nada. Quando reclamamos e chamamos a atenção dele, parece que ele não escuta, vive aéreo, agressivo e quebra as coisas, brinquedos, cadeiras, joga no portão, até fogo já colocou na avó dele. Faz mais de um ano que ele frequenta a psicóloga e a fonoaudióloga, porque também ele fala pouco. Ele tem 4 anos, então... e ele já foi no médico também, Zaira? Como é que é? Acho que ele precisa também passar por um neurologista, tá certo? Então, outra dica que eu posso dar também em relação a isso é a prática de meditação ou, né, técnicas de respiração para reduzir a ansiedade em relação ao momento de estudar, ao momento que você for se concentrar em alguma coisa. Então, a meditação, a respiração, ela ajuda a aumentar, segundo estudos científicos, alguns estudos, a concentração e o foco, tá certo? A melhorar a questão da atenção. E para pessoas que são extremamente ansiosas ou pessoas que têm dificuldade de manter o foco com TDAH, é muito difícil iniciar fazendo a meditação, porque é uma coisa só e tal, mas com o tempo ela vai se acostumando, vai criando-se um hábito a fazer isso, e isso pode ser irradiado para outros comportamentos também, de maneira indireta, tá certo? A prática de exercícios físicos antes de você estudar também é interessante. Não precisa ser um exercício pesado, mas às vezes um exercício leve de 5 ou 10 minutos, uma corrida, uma caminhada, a depender da pessoa que estiver fazendo, ajuda a reduzir os níveis de adrenalina e aumentar os níveis de endorfina, que gera relaxamento. Então isso também, você praticar um pouquinho de exercício, 5 ou 10 minutos, a depender da pessoa, ajuda naturalmente a regularizar essa questão
da adrenalina no corpo, né? Então, uma pessoa ansiosa ou uma pessoa com TDAH, fazendo isso pode ser que ajude a reduzir a adrenalina e, assim, consequentemente, ajudando a manter um pouco o foco gerado pelo relaxamento, tá certo? Outra questão também é fazer listas. Essas listas, a gente treina isso na terapia, que essas listas podem ser organizadas. E a primeira coisa que a gente faz na lista é a preservação do hábito, tá certo? Quando o hábito é preservado, quando o hábito está sendo preservado diariamente, isso tende a aumentar. Por exemplo, uma pessoa que quer ir na academia, ela precisa ir todos os dias na academia, faça chuva, faça sol. Não sei se vocês já passaram pela experiência de que quando você falta um dia na academia, parece que o outro dia você fica com preguiça de ir. Então, o hábito precisa ser mantido. Às vezes você pode estar com preguiça de ir para a academia, mas às vezes você pode ir lá só para manter o hábito. Vai lá, cumprimenta as pessoas, ou vai lá, dá uma volta e vai embora. Só para manter o hábito. Então, o hábito de estudar é igual. É necessário que você mantenha esse hábito. Às vezes você pode estar sem tempo, você pode estar doente, você pode estar fazendo um monte de coisa. Então, é preciso que você mantenha o hábito de ler pelo menos uma página daquele livro que você estava lendo, de fazer pelo menos uma questão, de estudar pelo menos 5 ou 10 minutos. A questão é, o hábito precisa ser sempre preservado, certo? Principalmente para pessoas que têm dificuldade de concentração. Então, uma questão comportamental que está associada a isso é a dificuldade em manter hábitos. E isso é treinado com o psicólogo na psicoterapia, tanto em relação à questão de crianças, quanto em relação aos adultos, a criar hábitos. E o hábito é muito poderoso. Então, eu sugiro que vocês procurem um livro chamado O Poder do Hábito, que é muito interessante para ser trabalhado isso. E também tem outro livro chamado Foco, de Daniel Goleman. Esses livros são bem interessantes para quem gosta de ler aí, né? Já pode começar lendo isso, que é para que vocês aprendam algumas técnicas básicas de manter o hábito e manter o foco. E é recomendável procurar profissionais especializados para te ajudarem e ter um diagnóstico individual preciso e uma intervenção individual e precisa para o seu caso, ou o caso do seu filho, ou, né, dessa pessoa que você conhece que tem esse problema. Tá certo? Então, assim, atividade de memorização é extremamente importante, que utiliza a memória. Tanto, né, você trabalhar a questão de memorização é muito importante para essas pessoas, para quem tem dificuldade de concentração, tá certo? A questão de dividir tarefas, pegar tarefas grandes e dividir em pequenas etapas é de extrema importância, tá certo? Eu gosto de falar assim, a gente tem que dividir tarefas em tempo. Tarefas que têm que ser feitas em curto prazo, médio prazo e longo prazo. Outra técnica importante é, quando você estiver fazendo a tarefa de curto prazo, você tem que colocar na sua cabeça que você tem que se focar no longo prazo, aquilo que você deseja. Então, quando você foca naquilo que você está pensando a longo prazo, a tendência é que você se mantenha. A forma de você enganar seu cérebro. O cérebro ele tem a questão de focar naquilo que está acontecendo aqui agora, assim, certo? Então, se você está fazendo alguma coisa e aquela coisa é chata, então você vai falar, isso é chato. Então, você não cria motivações para isso. Mas quando você está focado, por exemplo, nos benefícios a longo prazo disso que você está fazendo, por exemplo, se você está aprendendo uma língua, imagine o benefício de você estar falando inglês, ou se você está estudando para medicina e você quer ser médico, engenheiro, a área de estudos ou concurso público que você quer passar. Então, quando você aprende a se concentrar no benefício a longo prazo, enquanto você faz as suas pequenas atividades ali no dia, é interessante para que você possa manter o foco. Zaira Dias. Ele teve um progresso depois de frequentar uma psicóloga. Esse ano ele precisou de um acompanhante. Ano passado ele também já fez a primeira consulta com o neuro. Obrigada. Tá certo, Zaira? Então eu desejo sucesso, tá certo? Qualquer coisa pode me perguntar, qualquer dúvida. Eu acredito que você vai conversando sempre com a sua psicóloga, tá certo? E com os profissionais que estão acompanhando o garoto, para que possa ver a evolução. E também é interessante que você acompanhe essa evolução no dia a dia dele, tá certo? E aí, às vezes, ele pode estar evoluindo bastante e a gente não está identificando isso por conta, né, de a gente estar disperso também. Então, e a questão de estabelecimento de prazos é outra dica que a gente trabalha, que é trabalhar com prazo diário, prazo semanal, prazo mensal, prazo anual. Isso ajuda muito. Então, a gente fazer listas e trabalhar com prazo é de extrema importância para um tratamento a nível comportamental, né, que um psicólogo pode oferecer a uma pessoa com TDAH ou com dificuldade de concentração. Então, o que eu quero deixar aqui, para terminar, é, se você tem dificuldade de concentração, se você tem traços característicos como que eu disse aqui,
tá certo? Você pode me procurar um profissional psicólogo, você pode procurar também um neurologista ou um psiquiatra para fazer um tratamento, pois sua vida pode melhorar bastante quando você procurar esses profissionais e começar a fazer as intervenções necessárias. Então, assim, imagine o quanto você pode estar perdendo por não estar trabalhando essas situações, né? Muitas pessoas não conseguem atingir os níveis e não estão nos locais que gostariam de estar por conta desses problemas, tá certo? Então, eu gostaria de terminar essa live por hoje e muito obrigado a todos que assistiram, gostaria que vocês curtissem e compartilhassem, tá bom? Forte abraço, tchau!